E aí, pessoal? Bem-vindos a mais esta análise. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça nas profundezas impressionantes da arquitetura e da espiritualidade do Templo de Salomão, lá de 2 Crônicas, capítulo 3. E já adianto, a gente não está falando de um monte de pedras antigas e um pouco de ouro, não. Estamos diante de um dos projetos mais significativos de toda a história humana. Uma obra que uniu, de um jeito perfeito, o mundo físico ao transcendental. Então, bora investigar o que dizem os especialistas para entender por que cada mínimo detalhe dessa construção era tão crucial. Mas antes de falar da obra, a gente precisa falar de quem estava nos bastidores. A grande sacada que os textos destacam aqui é o fator humano, essa dinâmica absurda de gerações. Salomão foi quem botou a mão na massa, sim, mas o sonho era de seu pai Davi. Não era um projeto que brotou do nada na cabeça do rei por pura vaidade. Era a realização de uma promessa que passou de pai para filho. Uma verdadeira passagem do bastão, da verdade para a próxima geração. Bom, o nosso roteiro hoje é direto ao ponto. Primeiro, o palco histórico. Depois, vamos entrar na arquitetura em si. Em seguida, os santos dos santos, o véu e as colunas, até culminar no grande significado disso tudo, o templo vivo. Vamos lá? Parte 1. O palco histórico. E por que o Monte Moriá importa tanto? Gente, pensem comigo. O lugar não foi escolhido por acaso. Não foi tipo, tem um terreno plano sobrando bem ali. Definitivamente não. O Monte Moriá tem um peso histórico imenso. Foi exatamente nesse lugar que Abraão demonstrou que estava disposto a oferecer Isaque. Mais tarde, foi aí também, na Era de Araúna, que Davi construiu um altar e interrompeu uma grande tragédia depois de se arrepender de verdade. O que os estudiosos nos mostram é que a ideia de sacrifício e de graça já estava enraizada nesse mesmo pedaço de chão muito, mas muito antes de Salomão sequer sonhar em assentar o primeiro tijolo. Parte 2. A arquitetura. A planta grandiosa. O autor de Crônicas faz questão de anotar cada medida e cada material, porque na narrativa divina, tudo tem um porquê. Estamos falando de um alicerce gigantesco para a época, adornos de pedras preciosas que o próprio Davi tinha juntado, além de madeira de cipreste e o famoso ouro de Parvaim. Esse ouro era tipo a reserva mais pura da Arábia. A ideia não era só ostentar. Essa opulência toda tinha a função de refletir a glória dos céus e mostrar que aquilo era uma casa de oração para todos os povos da terra. Agora, segura essa informação. O nível de riqueza concentrado em um único cômodo é surreal. Só o Santo dos Santos levou cerca de 600 talentos de ouro puro. Fazendo as contas com que os especialistas estimam, isso dá em torno de 20 toneladas de ouro. 20 toneladas, pessoal. É uma quantidade que, sinceramente, desafia a nossa imaginação. E a coisa não para nas paredes. Se a gente olhar para os pregos que fixavam essas lâminas de ouro, o texto diz que eles pesavam 50 ciclos, o que dá em média uns 600 gramas de ouro puro. Imagina um prego de mais de meio quilo de ouro. A excelência ali era absoluta. Eles não economizaram nem naquilo que quase ninguém ia ver. Parte 3. O Santo dos Santos. O santuário interno. Lá no fundão do templo, num cubo perfeito de 20 côvados, a gente encontra os querubins. E aqui vem uma curiosidade super interessante de linguística. A palavra querubim já é o plural em hebraico por causa desse sufixo in. Então, quando a gente fala querubins, está meio que falando no plural 2 vezes, sendo que o singular seria querube. Mas, gramática à parte, o foco aqui é a presença dessas criaturas majestosas de madeira cobertas de ouro, atuando como verdadeiros guardiões do espaço. Os comentários históricos são bem específicos ao mostrar que esses querubins não eram como os da tampa da arca, que olhavam para baixo. As evidências apontam que esses grandalhões ficavam de pé, encarando a sala principal, como sentinelas monumentais sempre em posição de alerta. Tentem visualizar a imponência disso. As asas abertas deles mediam exatos 20 côvados, o que dá uns 9 metros, basicamente o comprimento total da sala. A asa externa encostava na parede e a interna se encontrava com a asa do outro querubim bem no centro. Uma cobertura total, de parede a parede, que transmitia uma sensação de proteção imbatível. Parte 4. O véu e as colunas. Símbolos de fé. Saindo do Santo dos Santos para o ambiente exterior, damos de cara com a grande barreira sagrada, o véu, feito de linho finíssimo em tons de azul, roxo e carmesim, todo bordado com querubins.
Ele era espetacular, sem dúvida, mas a função dele era bem clara: restringir o acesso. Dizer que a presença divina não estava aberta para qualquer um, a qualquer momento. Uma restrição que quem conhece a fundo o Novo Testamento sabe muito bem que foi removida séculos depois. E lá fora, bem na entrada, tínhamos 2 colunas colossais de bronze. Jaquim, na direita, que os estudiosos traduzem como ele estabelecerá, e Boaz, na esquerda, nele a força. O brilhante disso é que essas colunas funcionavam quase como um lembrete permanente para todo mundo que entrava ali. A firmeza e a força não vinham das pedras, nem do ouro, mas sim do próprio Criador. Parte 5. O templo vivo, do físico ao espiritual. Aí a gente para e pensa, tá, mas o que isso tudo muda para quem está vivendo hoje, milhares de anos depois? Os grandes pensadores concluem algo maravilhoso a partir desses textos. Toda essa estrutura física pesada, todo esse ouro incalculável, e isso era só um preparo, um ensaio visual para a verdadeira morada. A ideia de que o próprio coração humano é o templo vivo e pulsante hoje. O foco saiu das paredes e foi transferido para a vida das pessoas. O que inevitavelmente nos leva àquela pergunta que não quer calar: para quem está indo a honra e a glória hoje em dia? Na era de Salomão, a dedicação era inteiramente direcionada ao divino. Hoje a gente vive no frenesi das redes sociais, da exaltação pessoal o tempo todo. O grande perigo, e os analistas batem muito nessa tecla, é o de obscurecer o propósito maior em nome do nosso próprio ego. E para fechar a nossa reflexão de hoje com chave de ouro, a gente tem esse alerta direto e reto lá dos Coríntios, pois o santuário de Deus é sagrado e vocês juntos são esse santuário. Pessoal, todo aquele ouro, toda aquela grandiosidade do passado não chegam nem perto do imenso valor espiritual que foi colocado na vida de cada um. Deixo vocês com essa reflexão para pensarem no seu próprio valor hoje. Muito obrigada por nos acompanhar em mais esta análise e a gente se vê na próxima.